Então vamos lá, pessoal. Teste proposto T398, FCC Bahia. O coeficiente de atrito estático entre um bloco homogêneo e um plano inclinado vale 0,8. O bloco é colocado em repouso sobre o plano, cuja inclinação vai sendo aumentada a partir de 10 graus com horizontal. A inclinação máxima do plano, sem que o bloco deslize ou tombe, é tal que a razão H sobre L vale... Gente, o que é a razão H sobre L, né? Esse cara aqui é o seno, esse cara aqui é o cosseno. Então, isso é a tangente desse ângulo, né? Razão H sobre L, ele está falando da própria tangente, né? Qual é a tangente que esse ângulo vai poder ter? Vamos analisar, então, primeiro, só pela ótica aqui da translação, né? Do deslizamento. Como é que esse cara está? Vamos ver os dois valores, tanto da translação quanto da rotação, para ver quem é menor, e aí quem for menor é que vai dizer aí o que pode e o que não pode. É o menor valor que vai definir. Aqui eu tenho uma FAT, né? Aqui eu tenho peso atuando, né? O bloco é homogêneo, então esse peso vai atuar aqui no meio bem no meio, né, dessas diagonais. Então eu tenho o peso aqui, tenho uma FAT. Eu vou ter o normal, né, que atua aqui, né? Normal. E aqui eu tenho um ângulo, né? Esse ângulo aqui, né, é θ. E eu vou ter um P aqui, né? Uma componente PY. Não, vou botar aqui, ó. Meu sistema de referência vai ficar junto com a inclinação, tá? Eu tô vendo a coisa assim, dessa maneira. Então aqui é um PY e aqui é um PX. As duas componentes de P, né? Eu abri o P aí em duas componentes. Então tem PY e PX. Quem é esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo que tá aqui. Ele é θ também, né? Por que ele é θ? Né? A gente bota aqui, ó, um esquadro de madeira fixo e bota um fiozinho aqui com peso, né? À medida que eu for abaixando, né, esse plano, acabando com essa inclinação, esse esquadro está fixo aqui, né, de madeira. Ele vai ficando assim, né? Ele está assim, aí depois ele já vai estar assim, ele vai ficando mais na horizontal, né? E o fiozinho com um pezinho, né, também vai, ó, continua vai diminuindo até que ele encontra aqui o meu esquadro de madeira. Então, à medida que eu diminuo esse ângulo aqui vai diminuindo proporcionalmente, junto, né? Na mesma taxa, né? Vai variando junto. Então, isso aqui eu diminuo 1 grau e diminuo 1 grau. Então, ele podia até ter o nome de φ, mas eu descobri que, na verdade, ele é o próprio θ. Né? Então, esse ângulo aqui é θ. Beleza. Então, esse cara aqui é P, né? É o ângulo adjacente, P cosseno de θ. E esse cara aqui vai ser P seno de θ. Então, o que acontece? O N, que é a normal, né? Se eu for ver aqui, nesse eixo, nesse eixo Y, é ele que contrabalanceia, né? Faz oposição aqui ao peso cosseno de θ, né? E a FAT é que anula PX, né? Então a FAT, estou falando já dos módulos, né? FAT é igual a P seno de θ. Só que a FAT também é igual a μ vezes N, né? E N é P cosseno de θ. Então eu sei que μ P cosseno de θ é igual
AP seno de θ, né? Divido esse cara com esse, né? E vou passar o cosseno para cá dividindo. Então, eu vi que esse meu coeficiente de atrito máximo é igual ao seno de θ cosseno de θ. Ele é igual a tangente de θ. Né? Ele vai ser igual a tangente de θ. No caso aí dessa parte estática, né? Então, eu sei que a tangente, né? É a mesma coisa, a tangente é igual a μ. Quem é μ? Ele deu, né? Ele falou que é 0,8. Então, o valor máximo dessa tangente aí, para ele não deslizar, né? Para eu ainda ter um equilíbrio, uma faixa estática aqui, né? Vai ser o valor de 0,8. Né? Θ aí, no caso, esse ângulo máximo que eu vou ter é o arco tangente de 0,8, né? É o arco, é o ângulo cuja tangente é 0,8. Né? Aí eu tenho o meu θ aí. Então, beleza. Eu vi então aí pela translação que o valor máximo que eu vou ter é 0,8. Vamos analisar aqui agora pela rotação. O que acontece aqui? O que tem que acontecer para esse cara não tombar, né? Para ele não tombar, ele tomba sobre esse ponto daqui, né? Quando ele começa a cair, ele fica... Quando eu estou falando de tombamento, ele vai tombar sempre a partir desse ponto. Ninguém vai ver essa madeira caindo para trás em relação a esse ponto aqui, né? Subindo. Ela vai cair para cá. Ah, não, mas ela deslizou. Não, se ela deslizou, eu ainda estou nesse regime de translação aqui. Estou falando de rotação. Rotação, ela não pode sair do lugar. Né? Ela nem vai rotacionar em cima desse, né? Sempre em cima desse ponto aqui. Então, o peso, ele não pode passar essa linha. Se ele passar essa linha assim, ó, eu vou cair. Ele tem que estar no máximo. Quando eu pego o peso aqui, né? Esse ponto, quer dizer, essa linha dessa diagonal tem que passar certinho aqui no máximo, em cima aqui da minha linha de apoio. Né? Vamos analisar aqui, ó, horizontalmente, né? O que eu tenho aqui? Quando eu estou com ele na horizontal, o que acontece? Né? Aqui eu tenho 2A, né, de altura, 4A, e eu vou ter aqui, ó, essa diagonal. E aqui eu tenho essa linha vertical, né? Essa linha vertical, ela tá ali. Né? À medida que eu vou inclinando, ela continua. Né? Então, aqui eu tenho um determinado ângulo θ, que é igual a esse aqui, né? O que vai acontecer aqui, ó, com esse ângulo θ? É justamente isso, né? Justamente isso. Esse ângulo, ele é o ângulo da inclinação ali, né? Ele é o próprio ângulo dessa inclinação. À medida que eu vou inclinando esse cara, o que vai acontecendo com esse cara em relação? Ele vai diminuindo, né? E o máximo que eu posso diminuir é justamente até essa vertical. Então, o máximo que eu posso fazer é sumir com esse θ aqui. Né? Isso aí é o máximo que eu vou poder fazer. Deixa eu explicar melhor. O que quer dizer? O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só, quando eu não tenho inclinação nenhuma, né? Esse outro ângulo aqui no chão é zero, né? Eu vou chamar aqui de φ. φ igual a zero. Né? E digamos que aqui θ seja igual a 37. Tô só chutando aí. Né? Olha só, à medida que eu vou aumentar 1 grau aqui, quando eu aumento 1 grauzinho, eu vou mexer esse cara 1 grau também. Né? Aumentei 1 grau aqui, esse cara diminui 1 grau. Então é como se ele tivesse passado 1 grau para cá. Então, esse vai ficar 1, esse cara vai ficar 36. Em relação a não é em relação à parede dele construída, não, tá? Esse ângulo aqui
eu estou falando em relação, quando ele está com a diagonal dele, em relação a uma parede fictícia vertical. Né? Essa parede, por mais que eu incline, né, o objeto, ela continua vertical. Então, eu inclinei subi esse piso aqui, esse cara vai diminuir 1 grau. Então, ele diminui sempre junto. Vai diminuindo, diminuindo, até que quando eu tiver com 36 aqui, esse cara vai estar com 1 grau de diferença. Ele vai estar assim, né? Inclinar, essa inclinação vai estar aqui, com 1 grauzinho só de diferença em relação à vertical. Quando eu chegar no 37, eu estou com o próprio θ. Então, eu transferi todo o θ aqui para baixo, pela inclinação, né? E eu tô com 0 aqui, que é o máximo que eu posso chegar. Então, o máximo que eu posso chegar a inclinar é o próprio θ. É o próprio ângulo θ. Eu não posso inclinar mais do que o próprio ângulo em θ natural do objeto. Ele tem um θ natural, né? Ele é feito aqui de madeira, não sei o que, ele já é construído com esse ângulo θ aqui, com essa diagonal, tendo esse ângulo θ. Mas o máximo que eu posso inclinar é esse ângulo θ. Se eu inclinar mais do que isso, aí ele já cai aqui nessa situação. Então, esse ângulo tem que ser um ângulo cuja tangente, eu vou usar a tangente do próprio ângulo θ agora, que é o ângulo máximo de inclinação. E a tangente desse cara, ele é 2A dividido por A, né? Por 4A. Né? A tangente de θ vai ser o seno, que é 2A, dividido pelo cosseno, que é 4A. Corto A com A, isso aqui é igual a meio. Né? Então, esse ângulo, né? Eu vou usar uma das propriedades do ângulo, que é a tangente, no caso, né? Eu poderia... Ele quer saber... Eu estou usando a tangente por quê? Porque ele quer saber essa relação, né? Ele não quer saber qual é o ângulo, ele quer saber qual é a razão, né? Qual é a inclinação, qual é o ângulo máximo do plano, né? Cuja razão, cuja tangente. Então, eu não vou dizer aqui quem é esse ângulo, eu vou dizer quem é a tangente desse ângulo. Cuja razão vale H sobre L. E H sobre L eu sei que é a tangente, né? Então, o que acontece aqui? Eu vou usar essa tangente é menor, essa aqui dá meio, né? Então, ela que vai vai me limitar, né? O que eu posso inclinar. Se eu inclinar 0,8, eu já caí, já passei com... Na translação não, mas na questão da rotação, sim. Ele vai cair antes de deslizar. Né? Se eu tivesse um bloco assim, um pouquinho mais deitado, né? Que eu tivesse um ângulo θ aqui maior, né? O que ia acontecer? Um outro ângulo θ, não sei se maior ou menor, né? Tem que calcular. O que ia acontecer? Ele iria primeiro deslizar. E aí ele tivesse aqui uma tangente maior, 0,9, alguma coisa assim, eu poderia inclinar mais 0,9, mas quando eu chegasse em 0,8, ele já ia começar a deslizar. Nesse caso, não. O que me limita, como ele é muito comprido para cima, o que me limita é a rotação. Porque aí ele fala, ou é um ou é outro, né? Sem que deslize ou tombe, né? Aí é um ou outro, quem ocorrer primeiro. Tá bom? Exercício bem legal da gente fazer e raciocinar. Ah, pessoal, aqui eu esqueci de falar, letra D, né? Tá? É meio, né? Meio é o que limita. Então, letra D, tá? Obrigado, um abraço.